Passagem de plantão. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Esse é o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia Rosseto Ratti, fisioterapeuta, supervisora da UTI Adulto e líder do time de comunicação do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas da Unicamp. Eu gostaria de agradecer a presença aqui no estúdio da Rádio TV da Unicamp, da nossa convidada especial de hoje, Daniele Pompei Sacardo. Muito obrigada pela sua presença, Dani. A Daniele, pessoal, ela é psicóloga, docente do Departamento de Saúde Coletiva, área de Ética e Saúde, da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp. Muito obrigada, Dani, pela sua participação aqui conosco, viu? Prazer. Bom, Dani e nossos ouvintes, para a gente relembrar e contextualizar o nosso podcast Passagem de Plantão, né? Qual que é o objetivo dessa nossa conversa, desse nosso podcast? É debater e conversar sobre a comunicação e sua repercussão no ambiente hospitalar, destacando que a segurança e qualidade do atendimento ao paciente dependem de comunicação efetiva dos profissionais de saúde, né? Hoje, pessoal, nós vamos abordar aqui a temática da comunicação não violenta. Esse vai ser o tema que eu e a Dani vamos debater. Eu vou aprender muito, com certeza, e a gente vai elucidar essa temática que já tem um título, né, tão forte, comunicação não violenta, muito para o profissional da área da saúde, né? Através de toda a experiência da Dani, vamos tentar desmistificar esse tema e conhecer as estratégias para praticar a comunicação não violenta. Bom, Dani, para a gente começar, por favor, conte para a gente um pouquinho aí da sua rotina de trabalho, da sua vida, para a gente entender e quem está nos ouvindo também começar a participar com a gente. Vamos lá. Então, queria agradecer muito o convite, Lígia. É um prazer estar aqui. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo. Eu sou psicóloga de formação e a minha trajetória acadêmica foi em várias frentes. Eu comecei trabalhando com ética, bioética, na pós-graduação no mestrado, lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, e sempre a dimensão de conflitos esteve presente na minha prática e nos meus estudos. Então, acho que a primeira dimensão que eu fui estudar mais aprofundadamente foi a dimensão da manifestação autônoma de pacientes hospitalizados. E essa é uma questão que sempre me afetou e mobilizou a compreender melhor como se dá os processos de relações interpessoais que estão sempre atravessados por comunicação. Então, eu venho trabalhando com essa questão ainda que de forma diferente ao longo da minha trajetória e atualmente eu já estou docente aqui na Faculdade de Ciências Médicas há alguns anos, há 6 anos, vai fazer 7, e trabalho com estudantes de medicina do 1º ao 6º ano, sendo que o eixo de ética e comunicação, ele tem várias entradas ao longo do curso e a gente acaba tendo um eixo que vai desenvolvendo as habilidades de comunicação, as competências relacionais e que a gente busca trabalhar em diversos cenários de prática. A gente nunca termina, a gente sempre está aprendendo acerca de comunicação, de como nos comunicarmos, de como nos relacionarmos com as pessoas. Então, esse é um tema que, de fato, tem me desafiado. Eu acho que eu vou compartilhar um pouco aqui essas reflexões e alguns aprendizados também. E certamente vai suscitar no público que está nos escutando também algumas outras reflexões que têm a ver com a história pessoal de cada um, com as experiências positivas e negativas de ter falado mais do que queria ou ter silenciado quando gostaria de ter falado. Então, a gente sempre vai estar aprendendo ao longo da vida de como a gente pode se relacionar e se comunicar melhor. Excelente. Então, pensando nesse contexto, o nosso time de comunicação trouxe a temática, que eu não sei se eu posso dizer assim, da comunicação não violenta, que a gente tem ouvido muito nesses últimos anos, né? Em vários podcasts, lives,
cursos, inclusive, oferecidos aqui pelo Hospital de Clínicas da Unicamp, e o conceito, a aplicabilidade, os desfechos, isso que a gente queria muito compartilhar. Não só, e isso eu acho que a gente tem batido enquanto podcast, não que ele alcance apenas o profissional da saúde, mas que ele alcance o estudante, não só da medicina, né? O psicólogo, o enfermeiro, o fono, o TO, o nutri, todo esse profissional que está envolvido no cuidado, principalmente quando a gente fala em multidisciplinaridade, né? Então, Dani, dentro dessa abordagem, como que você definiria o que seria essa comunicação não violenta? Então, concordando com o que você disse, que de fato é um tema bastante amplo e complexo, eu vou ser bem simples e direta. A comunicação não violenta é uma prática. E essa prática ela tem como objetivo gerar maior compreensão e colaboração nas relações interpessoais e profissionais. Mas para isso tem uma questão que é fundamental, que é o autoconhecimento. Então, a primeira dimensão da comunicação não violenta diz respeito a como nós conversamos internamente com os nossos próprios sentimentos e pensamentos. Então, por ser uma prática, a principal intencionalidade da comunicação não violenta é facilitar, é promover a conexão entre pessoas. E se a gente conseguir, de fato, compreender que as qualidades das nossas conexões passam por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós pensamos e como nós falamos, isso se tornando consciente, a gente consegue, de fato, melhorar essa qualidade de como a gente acaba falando a respeito do que está vivendo, do que está sentindo. O que a gente, de fato, espera é que ela consiga nos ajudar a sistematizar uma determinada forma de falar. Tá, Dani, só para ver se eu entendi. Vamos supor, se eu me considero, eu faço uma autorreflexão e eu me considero uma pessoa extremamente intolerante. Então eu não tenho paciência, eu não sou daquele tipo de pessoa, vamos supor, que tem paciência de ouvir, eu quero as coisas rápidas, de forma ágil, tipo, fala logo, né? Sem muito mimimi. Eu poderia praticar a comunicação violenta, ou o fato da pessoa se reconhecer como tal já é o primeiro passo a ser dado? Ótima pergunta. Acho que se a gente reconhecer que a maneira como a gente emite uma informação, como a gente manifesta algum pensamento, algum sentimento, como a gente fala, pode estar carregado de gestos violentos, de entonação que pode ser percebida pelo outro como violenta, acho que é um pressuposto importante para a gente ficar atento. Então, isso é importante porque até pela própria história, né? Esse termo, comunicação não violenta, ele foi pensado, cunhado pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano que foi estudar manifestações violentas. Na verdade, ele teve uma história de vida que mobilizou a conviver com muitas situações de violência e, por ter essa formação, buscando compreender os comportamentos das pessoas, as atitudes, enfim, ele acabou indo por uma comparação para estudar aquelas pessoas que não manifestavam isso de uma maneira evidente, que procuravam, como ele chama, ter atitudes compassivas, que tentavam se manifestar de uma maneira mais tranquila, tentando compreender o outro lado. Então, aquela atitude que a gente costuma chamar de empática, que é tentar compreender, tentar se colocar no lugar do outro, mas a ideia que mobilizou é que por que algumas pessoas parece que aprenderam ao longo da vida a serem mais agressivas na forma como falam, e outras pessoas parece que têm outras atitudes que são mais compreensivas, mais empáticas, que têm uma atitude de uma conexão que busca compreender o outro lado. E nessa busca por tentar responder a essa pergunta, ele foi tentar
compreender quais eram os fatores culturais que isso gera. E isso é muito relevante para o contexto da saúde como um todo, né? Então, se a gente está num ambiente como um hospital, que é o caso aqui, que parece ser bastante hostil do ponto de vista da privação de liberdade, das condições de sofrimento que as pessoas que estão internadas se encontram, elas estão absolutamente vulneráveis numa situação que elas têm pouca autonomia para decidir que horas vão comer, que horas vão tomar banho, o que vão comer. Elas estão com dor, muitas vezes. Ou seja, existe um contexto que é muito próprio desse cotidiano hospitalar e do campo da saúde, não apenas, mas também de unidades de saúde e outros cenários de prática do campo da saúde, que o que a gente, mesmo sem querer, existe uma tendência a gente objetificar as pessoas, a gente se afastar da condição humana que elas se encontram, porque a gente tende a focar o olhar para o biológico, para os parâmetros e certa rigidez dos procedimentos. A gente é cercado por protocolos. Isso, Dani, eu acho que aí você tocou num ponto que não dá pra gente não parar pra pensar. A gente tem uma série de exigências burocráticas, né, dentro da rotina do plantão. E eu tô falando plantão por ser hospital, mas realmente pode ser o consultório, né? Quantas vezes a gente quer conversar um pouco mais com o paciente, mas tem 6 pessoas esperando na sala, né? E aqui dentro do ambiente hospitalar é a mesma coisa, né? A gente tem vários pacientes com exigências burocráticas que demandam tempo. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente tentar aglutinar também. Tem a teoria, né, da comunicação violenta, mas quando você traz a questão da nossa rotina, não é tão simples, certo? Nem um pouco simples. E é por isso que eu acho que a gente tem que estar atento, assim, porque ela não vai ser, em hipótese alguma, uma solução mágica que vai resolver os problemas que são estruturantes, que são contextualizados e para além dessa dimensão do que já está dado pela própria ambiência, pelo modo como as pessoas convivem dentro de um ambiente hospitalar, que é atravessado também por hierarquias. Nós não podemos ignorar essa dimensão de que, em geral, as formas de comunicação elas são ascendentes, de cima para baixo. Elas funcionam como flecha. Então, um chefe mandou, ou existe um protocolo que é para ser cumprido, e isso vem como uma determinação, como uma exigência que todos devem cumprir, sem questionar. Então, esse ambiente ele é muito pouco aberto à escuta de pensamentos, de forma de resolver problemas diferentes daquilo que já está previsto. Opiniões, né? Isso, né? Opiniões e que eu diria que essas opiniões elas são manifestadas de modos atravessados. É aquilo que escapa. Então, é aquele comentário que agride, que ofende, que humilha, que diminui, que julga, que julga, né? Exatamente, que julga. Em última instância, é essa dimensão do julgamento que a gente está vendo o tempo todo nas comunicações que não são consideradas do ponto de vista eu emitir uma opinião, eu posso ser validada em relação a essa opinião que eu omiti ou não. E, em geral, ela sequer é considerada. E, portanto, eu sou desvalidada da opinião que eu tive. E é um ambiente que não é aberto a esse tipo de diálogo, de manifestações de diferentes pensamentos. E o que eu acho fundamental é a gente pensar que, apesar de toda a rigidez que circunscreve o ambiente das relações intra-hospitalares, apesar da gente saber que isso é algo que está dado, ainda assim, todos os funcionários, profissionais, todo mundo que está lá tem opiniões, tem visões de mundo, tem soluções para os problemas. Eles sabem, se a gente tiver a oportunidade de perguntar, em tese, quais seriam as soluções que eles trariam para determinadas problemáticas que eles vivenciam, certamente todos teriam o que dizer. A questão é que a gente não pergunta, a gente dificilmente abre espaço para escutar
efetivamente o que as pessoas pensam a respeito da solução de problemas, sobre os problemas que elas vivenciam. E mesmo refletir, né? Ouvir. Acho que é a base daquilo que a gente começou no podcast, essa reflexão e ouvir o outro. Por quê? Porque além da dificuldade com a rotina, tem a cultura do ambiente, do local. Então, de algumas pessoas, enfim, eu não sei se isso é geral, se é do ser humano, da dificuldade com a mudança, né? De tentar implementar uma mudança. Então, algo, por exemplo, que a gente tem ouvido e a gente vai com certeza vivenciar são as visitas estendidas. Hoje, no ambiente, por exemplo, de terapia intensiva, a gente não tem um contato tão intenso com os familiares. São os horários de visitas, né? E tem-se discutido propostas de estender esse processo, né? Do familiar nos ajudar. Mas é muito, de novo, muito simples falar, né? Nós precisamos ter a humanização. Mas quando a gente cerca o processo e fala, olha, agora daqui para frente a gente vai começar a mudar, tudo isso também movimenta, e aí é esse processo de julgar, esse processo de refletir e da gente também encarar a mudança como algo positivo, né? E não é fácil. Ô Dani, e assim, quando a gente fala, eu sei que é comunicação não violenta, depois a gente fala até um pouco mais do título do livro, ela tem uma série de premissas, né? Mas atualmente a gente tem sempre facilitado alguns pontos e colocado 3 passos para você emagrecer, 3 passos para você mudar de vida. Parece simples, mas assim, se você pudesse nos dar algumas dicas ou alguns passos para que dê certo a comunicação não violenta, orientações básicas dentro da comunicação não violenta, para o profissional de saúde se utilizar dessa comunicação e favorecer a rotina dos cuidados com o paciente e da interação, né? Porque a gente passa uma grande parte do nosso dia interagindo com os nossos colegas de trabalho e no cuidado com o paciente, né? O que você tem pra gente? Então, na verdade não sou eu não, é o próprio Rosenberg que coloca e ele coloca numa dimensão que eu acho muito bonita, que é de componente, como se fossem dimensões. Não são etapas, não são passos que a gente deve seguir, mas ele fala claramente de 4 componentes que são fundamentais para estabelecer um outro tipo de comunicação que ele chama de não violenta, mas eu diria compassiva, Certo. empática, enfim. Mas é uma comunicação que busca, de fato, essa conexão, que o objetivo é a gente tentar compreender o outro para que a gente possa, de alguma maneira, estabelecer compreensões mútuas, que o outro também me compreenda, né? Então, é uma relação que a gente estabelece ao se comunicar. Esses 4 componentes podem ser resumidos em 4 palavras: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. A primeira delas, eu vou começar pela observação, porque é um ponto de partida que busca unir quem está falando. Pode ser uma pessoa com outra pessoa, pode ser uma pessoa com um grupo de pessoas. Observar diz respeito a gente tentar compreender o que de fato aconteceu. Uma situação concreta, por exemplo, eu cheguei de um plantão e vi que na mesa de trabalho tem materiais espalhados e fora do lugar. Eles deveriam estar guardados, mas eles estão fora do lugar. As pessoas podem olhar para aquela cena e comprovar que de fato isso está acontecendo. Se eu falo assim, quem foi a pessoa desorganizada que deixou tudo espalhado em cima da mesa? E já fala, certeza que foi o fulano. E ainda se emendar nesse comentário, Acabou. silêncio total, caras e bocas, as pessoas... E é importante a gente não esquecer a dimensão da comunicação não verbal, que é como o corpo fala, como a gente fala pelo olhar, pelos gestos, pela forma como a gente age corporalmente mesmo, né? Da maneira como o corpo manifesta. Então, existe um silêncio que é gritante
quando alguém, de fato, faz uma pergunta e ninguém responde nada, né? A ideia da observação é a gente buscar olhar para a situação, para a cena e concordarmos que nós estamos vendo a mesma coisa. A gente sai do mesmo ponto de partida. Isso ajuda a gente a diminuir essas barreiras de que a gente vai estar avaliando já ao observar. E aí a gente, de fato, tenta não fazer julgamentos a priorísticos, sabe? Então, quando a gente descreve o que a gente viu e a outra pessoa pode concordar, a gente pode se assegurar que a gente está partindo do mesmo ponto. Por isso que ela é o primeiro componente para a gente poder se certificar de que a gente está falando a mesma coisa. Entendi, então, entendi. Ter um pouco mais de leveza nas situações, né? Que eu acho que dentro do nosso ambiente isso não é muito comum, né? Uhum. A gente, por conta talvez de intercorrências, de urgências, da rotina insana, a gente é movido muito pelo imediatismo. Talvez esse seja um ponto para ser trabalhado. Tipo, mas Lígia, agora você está falando que a gente tem que ser lento, tranquilo, calmo. Não. Mas a gente não pode também tudo levar a ferro e fogo, né? Então, nesse sentido de observar, é tipo, respira, calma. Exato. Dá um passo para trás. Exato. Acho que traz essa dimensão de vamos tentar nos alinhar em relação ao que a gente está falando e tentar partir do mesmo ponto para que a gente possa seguir nessa conversa. Perfeito. Fluir para o mesmo caminho, né? Uhum. E acho que evitar... O que nos acende também essa dimensão da observação é estou julgando ou estou constatando fatos? Porque a gente tem que, de fato, tentar colocar no segundo plano o julgamento. O julgamento é uma dimensão humana. Não adianta a gente falar não pode julgar, porque a gente faz isso o tempo todo. E não se trata da gente evitar sentir pensamentos e sentimentos que são julgadores de nós mesmos e dos outros. A gente faz isso. O problema é a gente já colocar isso de cara. Um rótulo. Exato. E rotular e tentar definir a situação sem explorar o que está acontecendo, sem perguntar. Então, acho que o convite que a comunicação não violenta nos faz é vamos tentar nos escutar. Vamos tentar colocar os julgamentos de lado e prosseguir numa conversa. Perfeito. E aí é que vem a segunda questão que eu acho fundamental, que é o componente dos sentimentos. E aí eu acho que é um aprendizado que me parece muito necessário, porque os sentimentos são palavras que a gente descreve uma determinada experiência emocional, né? Então, eu me sinto insegura, eu me sinto triste, eu me sinto feliz, eu me sinto chateada, eu me sinto aborrecida, eu me sinto frustrada. Entender exatamente o que você está vivenciando, passando, é isso? Saber colocar nome no que sente. Difícil. Muito. Isso passa por aquilo que é a inteligência emocional, que tem todo um campo que estuda isso. Mas eu acho fundamental a gente ter um vocabulário básico de sentimentos. E eu acho que o Marshall contribui bastante, porque ele, inclusive, no livro, ele traz uma lista. Nos cursos são trabalhados os nomes daquilo que a gente sente. E isso nos traz um repertório muito maior para a gente poder, primeiro, se entender, para a gente poder ter autoconhecimento, que é essa grande missão, diria assim, da comunicação não violenta. Ela parte de um autoconhecimento. Quanto mais a gente consegue nominar o que a gente sente, mais fácil fica a gente poder informar o outro. Qual é a nossa necessidade? Porque eu acho que enquanto ser humano e profissional, não sei se a gente consegue fazer essa... Eu não sei se dá para fazer essa divisão, né, Dani? Porque é muito complicado. Mas chegar num plantão e entender, poxa, eu tô muito mal-humorada. Não dormi bem, tive uma noite péssima, estou mal-humorada e vou atender o meu paciente. Não estou de atestado, não estou afastada.
Essa compreensão de chegar e falar, nossa, não tô podendo comigo mesma, a verdade é essa. Isso favorece, isso ajuda? Vai acontecer da gente chegar numa situação de não dar conta de determinada situação porque a gente não está conseguindo colocar nome no que está sentindo, ou a gente até sabe. Eu estou chateada porque eu briguei com alguém, porque eu tô com uma conta que eu não consigo pagar, eu tô com uma dívida, ou eu tô sentindo dor. Enfim, as questões são absolutamente variadas. E o bacana dessa dimensão dos sentimentos é que ela sempre está atrelada a uma necessidade. E essa necessidade, que é o terceiro componente, ela pode ser atendida ou não atendida. Se a gente está mal-humorado, como o exemplo que você colocou, muito provavelmente essas necessidades não foram atendidas. E eu não estou necessariamente conseguindo comunicar, dizer o que realmente eu preciso. E acho que essa dimensão da necessidade atendida ou não atendida, elas evocam sentimentos que são bastante conhecidos por nós como sentimentos bons ou sentimentos ruins. Então, quando a gente se sente atendido numa determinada necessidade, geralmente a gente se sente muito animado, alegre, excitado, relaxado, enfim, otimista. Sentimentos que a gente entende como valência positiva, em geral, são as necessidades que a gente sente que foram atendidas. Certo. Então, a gente teve a nossa necessidade atendida, a gente sente em júbilo. As emoções que vêm... É bom. Então, aí já vem o julgamento. É bom. Isso, bom? Ok. Né? É por isso que o julgamento ele sempre está presente. A gente tem que ficar atento para onde eu estou colocando o julgamento. E as necessidades não atendidas são aqueles sentimentos que a gente sente como ruins. Tristeza, aflição, apreensão, tô bravo, tô chateado, tô impaciente. Cansado, Dani. Cansada, tô com preguiça, tô nervosa, tô frustrada. Né? Dizer para mim mesma, estou frustrada porque eu não consegui fazer o que eu tinha planejado. Estou frustrada porque eu não recebi um elogio ou não fui atendida no meu pedido, enfim. Estou frustrada que estou de plantão e está todo mundo na praia. Exatamente. Estou frustradíssima porque eu queria não estar aqui e eu tenho que. Ui. Essa dimensão do tenho que é muito poderosa pro Marshall Rosenberg. Porque eu tenho que pagar minhas contas, né, Dani? Isso. Então, porque o que ele vai trazer para nós é um senso de responsabilização. O que ele coloca, e ele faz isso de várias maneiras no livro, é interrogar de que modo a gente está escondendo de nós mesmos que nós fazemos escolhas na vida. E se nós fazemos escolhas, por que nós queremos ter determinadas coisas? Por que nós queremos realizar determinadas... por exemplo... Tenho o desejo de trabalhar, não só porque eu quero o dinheiro no final do mês, mas eu quero trabalhar porque isso me realiza, porque de alguma maneira eu me sinto fazendo algo que me traz prazer, que me traz realização, me traz alegrias, me traz satisfação, que ficar em casa só dependente de alguém não me traria o sentido de valor que eu tenho de mim mesma. Então, eu trabalho por outros motivos que não é só o recurso. E que até nessa condição, quando a gente escolhe estar num plantão, é uma escolha. É uma escolha porque a gente pode ter feito essa escolha há bastante tempo, certo. Que a gente já está numa instituição há muitos anos. No entanto, a cada vez que eu falo sim, vou para o plantão, é uma nova escolha que a gente faz a cada assunção de responsabilidade. Então, o que ele vai nos interrogar é que, por mais que a gente queira dar desculpas de que eu tenho que fazer coisas porque os outros me pedem, então eu terceirizo para outras pessoas, ou porque eu preciso pagar conta, ou seja, existe sempre uma escolha. Até naquelas coisas que a gente faz no básico, no dia a dia. No automático. No
no automático, sem refletir, porque já parece que é tão rotineiro. Certo. Existem sempre escolhas. E a forma como a gente lida com essas escolhas, elas voltam para nós. Então, o que ele nos convida é, vamos terceirizar menos e vamos assumir que quando a gente faz alguma coisa, é porque de alguma maneira existe algum desejo, alguma pressão, mas que eu estou alinhado ou não com isso. Não se trata da gente desconsiderar que tem muitas situações na nossa vida, na vida de todo mundo, que de fato a gente se sente obrigado a fazer coisas, né? Para todo mundo, pra com todo certeza, mundo. com certeza. A gente tem situações que a gente parece que não pode dizer não. Que a gente, se a gente for dizer não, a gente vai ter consequências que, em geral, são punições. Né? E esse é o modelo que a gente aprendeu na vida. Por isso que a cultura da violência, e, portanto, a comunicação também se insere nesse contexto de subserviência, de alguém que manda, alguém obedece. Ela está espraiada na cultura. Isso faz parte do nosso cotidiano. E a comunicação não violenta, ela vai nesse contexto muito mais amplo, que é um modo de vida, que a gente enxerga essas dimensões com uma responsabilização de todos. Então, se está ruim para um, se não está, se aquela escolha ela está causando muito sofrimento, isso vai, de alguma maneira, interferir no ambiente do trabalho todo. Com certeza. Né? Com certeza. Então, não adianta esconder e não falar sobre isso. E é uma primeira conversa que precisa ser feita, que é você com você mesmo. Né? Então, é se olhar e falar assim, puxa, tudo bem, eu queria estar na praia, eu estou aqui no plantão. No entanto... E as pessoas mandando foto o plantão todo, Dani, que é bacana, né? Imagino. Não é? É extremamente frustrante. Mas acho que assumir essa frustração talvez seja a primeira etapa para você poder colocá-la no lugar que ela deve estar. E assim, viver a intensidade que ela te afeta. Né? Então, assim, estou frustrada. Não queria estar aqui. Porém, como é que eu posso tornar esse momento de estar presente neste lugar de uma maneira menos agressiva para mim mesma e, portanto, para os outros. Para os outros, é isso que eu ia falar, né? E, portanto, para os outros. Então, acho que a gente, de fato, é convidado por essa ideia de observar, ver o que estamos sentindo, nominar o que estamos sentindo, reconhecer as nossas necessidades para a gente, inclusive, chegar no último componente, que é o pedido, que eu acho que é muito bacana. Se a gente percebe que a gente está nessa dimensão de estarmos no lugar que a gente não queria estar, estarmos sentindo muita frustração, a gente tem capacidade de verbalizar para os demais que talvez naquele dia falar, olha, gente, eu não estou bem hoje. Será que vocês podem me dar uma força? Eu gostaria de cuidar de pessoas que têm determinadas características, porque aquelas outras que são mais exigentes, hoje eu não consigo, sabe? E poder fazer um pedido claro. Certo. A dimensão do pedido é quando a gente coloca em palavras algo que as demais pessoas, seja o seu chefe, ou seja um grupo de pessoas, parceiros de trabalho, tenham a liberdade de dizer não. Eu não posso fazer isso, porque eu também tô assim, ou porque eu não quero, ou porque eu vou sair mais cedo, ou seja lá qual for o motivo. Sim, sim. Mas você, pelo menos, expressou um pedido. Certo. E aí, a pessoa pode ou não vir em sua direção, e nesse sentido, ampliar essa conexão. É muito abrangente, né, Dani? Então, retomando aqui, foram 4 pontos: observação, sentimentos, necessidade e pedido, né? Uhum. Esses 4 componentes aí trazidos pelo Marshall que vão poder nortear, que vão poder auxiliar a condução dessa comunicação, né? E partindo da sua autorreflexão sempre, Sim. né? E também sem o julgamento expressivo. Então, se a pessoa disser hoje não, porque para mim também tá muito difícil, a gente entender que é possível, né? Sim. E eu acho que também engatando,
se não tá bom também todo dia, tem algo muito mais sério aí. Sim. Porque hoje você chegar e não me dar bom dia, Dani. Olha, Dani, que horror. Chegou, não cumprimentou ninguém. Meu Deus do céu. Não sei o que você está passando, não sei o que você está pensando, não sei o que aconteceu no trajeto da sua casa até aqui, né? Agora, todo dia, Dani, você não consegue me dar bom dia? E pra ninguém? Então, tem algum problema? Tem algum problema. Então, aí eu acho que a gente, enquanto talvez lideranças de uma maneira geral, tem que tentar entender. Dias específicos, situações específicas. Agora, a comunicação, eu não consigo, eu não tô bem, eu nunca estou bem. Eu acho que a gente traça aí uma linha tênue, e aí a gente cai talvez até no burnout, né, Dani? Sim. Em todo esse contexto. Não sei o que você acha. Perfeito, eu concordo plenamente. Se eu fosse estabelecer uma conversa baseado nesses componentes do Rosenberg, nessa cena que você descreveu, Lígia, eu chamaria essa pessoa para conversar e, do ponto de vista da observação, eu traria elementos fácticos, então fatos que aconteceram. Olha, eu gostaria de conversar com você, fulana, em particular, num ambiente tranquilo. O do bom dia, Dani. O do bom dia. O do bom dia, O tá. do bom dia. Aí, olha, eu observei, eu percebi que segunda, terça, quarta e quinta, você chegou sem cumprimentar as pessoas. E isso me chamou a atenção. Gostaria de saber se eu posso te ajudar de alguma maneira. Você percebeu que você não falou bom dia? Ou fui só eu que percebi dessa forma? Tem alguma coisa que está acontecendo que eu posso te ajudar? Eu não sei, eu não posso saber, se você não falar, o que acontece na tua vida. Você não falou que ela é mal educada, ou a pessoa ela de fato tá tentando, parece que infeliz naquele lugar. Você não emitiu um julgamento, mas você trouxe elementos fáticos do que você observou. Tais dias você não falou bom dia. Sentimentos agora. E eu me sinto muito desapontada, eu fico preocupada que parece que é alguma coisa que não está bem nesse ambiente. Eu me sinto muito angustiada com o que eu vejo. Eu tô vendo que você não está cumprimentando. Então, a minha necessidade é de tentar compreender o que está acontecendo com você. Acho que a gente poderia conversar mais sobre isso. Se você tiver alguma questão que eu possa ajudar, que a gente possa prosseguir para tentar entender, vai me ajudar bastante. Você está fazendo um pedido. É fantástico, né? Porque na vida real a gente faz o contrário, né, Dani? A gente fala, você viu a Dani? Nem falou oi. Também você viu o que ela tá passando? E vai, né? Nessa linha de não conseguir fazer essa congruência que eu, pelo muito da nossa conversa aqui, é sentimento e fato, né? E quando você traz sentimentos, nomear sentimentos dentro do ambiente hospitalar, até eu me perguntei no começo, quando você estava falando, nossa, mas será que não é misturar demais, né? Mas eu estou aqui como pessoa para cuidar de alguém. Eu não tenho como simplesmente não expressar e ter uma máscara, né? E eu tenho percebido muito isso em processos de seleção, né, Dani? Essa habilidade com a comunicação, essa habilidade com os sentimentos e principalmente com essa autorreflexão, elas reverberam e elas repercutem em todas as áreas, inclusive, né? Porque trabalhar dentro do escritório com o computador, mas também não conseguir conversar com o do lado, né? Trazer ideias, né? Enfim. Então, eu acho que a gente, enquanto sentimentos e fatos, sim, eu acho que tem uma interação muito grande com o ambiente hospitalar, né? Não estou enganada, certo? Não. E sempre lembrar que os sentimentos, eles estão ligados a necessidades. Então, a gente precisa reconhecer o que a gente está precisando. Nominar os sentimentos para poder ver qual é a motivação. De onde vem esse sentimento? E aí essas são as nossas necessidades. Existem necessidades que são
universais, né? Então, a gente tem necessidade de afeto, a gente tem necessidade de conexão, a gente tem necessidade de abrigo, a gente tem necessidades físicas. Então, a emoção vem a partir de determinado lugar, tem uma necessidade. E aí, acho que a gente também não tem repertório de poder reconhecer as nossas necessidades, né? Então, como a gente também não tem sobre emoção, sobre sentimentos, colocar nome no que sente, a gente também tem uma dificuldade de poder reconhecer o que a gente sente, inclusive para a gente poder fazer o pedido. Então, para saber o que é, o que quer, né? O que a gente quer, de fato. Então, para isso, a gente precisa saber o que a gente precisa. Ô, Dani, e assim, com uma situação prática, vamos supor, dentro do hospital, né? Profissional A chega no ambiente e fala: olá, alguém sabe sobre a intercorrência de ontem com o paciente João? O que a gente observa dentro dessa pergunta, tá? E isso não é pouco comum. Profissional B: ixi, olha lá o perdido. Chegou atrasado e ainda quer saber tudo do paciente. Profissional C: responde e fala: não sei nada. Profissional D: quem é esse aí, gente? Chefe, chega e vem com essa demanda, já quer saber tudo. E tem um outro profissional que ficou totalmente em silêncio. Então, a gente tem uma... Eu falo que é um tumulto de ideias e de frases e de pensamentos em determinadas situações que a gente vivencia, e que eu me pergunto, falta paciência? De verdade, eu falo, falta paciência para o ser humano? Ou não é só a paciência. O que a comunicação não violenta passa ou permeia sobre uma situação que a gente não... que a gente fala, a gente simplesmente ou fala e fala demais, ou fica em silêncio e pensa mil coisas. O que você acha, Dani? Paciência também é um atributo, né? Também é uma dimensão que é relevante, mas me parece que ela não é a mais importante nessa situação. Acho que falta a gente querer compreender-nos e compreender o outro. Então, se isso tem valor, se tem valor eu ficar bem no ambiente de trabalho, tem valor eu compreender o que está se passando comigo mesmo e com os demais. Acho que essa é a principal motivação do porquê que a gente muda. É dificílimo mudar. Mas será que as pessoas não pensam assim? Mas olha, eu compreendo, mas o outro chega, é perdido e eu tenho que dar conta dele? Eu acho que a gente nunca vai realizar todas as expectativas que a gente tem de mudança em relação ao outro. E isso é uma fantasia que acho que a gente tem que assumir como seres humanos viventes, né? Então, ainda que eu tentando contribuir para que a comunicação seja mais fluida, para que a gente consiga se entender mais, para que a gente possa falar sobre aquilo que está escondido, os nossos sentimentos, enfim, fazer pedidos mais claros, ainda que eu faça tudo isso e eu possa ter uma expectativa que o outro corresponda, o outro é o outro. Certo. E essa dimensão das incertezas, daquilo que a gente não realiza porque a expectativa que a gente tinha não foi atendida, a frustração, portanto, ela sempre vai estar permeando também. E como que a gente tolera esses graus de frustrações e de não entendimentos, de falta de comunicação, enfim, efetiva, né? Então, também tem a nossa disposição para prosseguir, ainda que tenha percursos muito esburacados, tumultuados, com muitas barreiras, né? E sim, acho que você falou a palavra-chave aí, disposição, né? Disposição. Estar disposto a também, né? Eu posso também não estar, né? Fiquei em silêncio, deixa que alguém vai resolver ou ajudá-lo. Ou eu estou disposto. Ou eu estou ou não, mas acho que essa é uma questão que a gente precisa se perguntar internamente, cada um para si mesmo. E vai ter momentos que a gente está mais ou menos, né? Certo. Mas enfim, só queria colocar um pouco em relação a esse exemplo que você trouxe, que eu achei muito importante a gente observar, né? Como esse profissional, ele
o profissional A, do exemplo que você falou, ele chegou fazendo uma pergunta sobre alguma coisa que traz em si, que é uma intercorrência. Isso faz diferença. A pergunta sobre a intercorrência já está na cabeça das pessoas que escutaram, e lá vai saber quem é o culpado, já vai tentar identificar quem é o responsável. Então, a gente já automaticamente entra no módulo julgamento, né? E aí tem quem responde de maneira violenta, né? Então, é um perdido, já colocou rótulos, já assumiu que aquela pessoa é sempre atrasada, que não está sabendo das coisas, que quer se portar como chefe. Ou seja, a gente, de fato, acho que essa é uma decisão que precisa ser tomada. Com o paciente ouvindo, né, Dani? Muitas vezes. Muitas vezes, paciente ouvindo, enfim. Outros profissionais, né? Enfim. Familiares. Uma situação constrangedora. Se comportar dessa forma ou emitir opiniões dessa maneira é violento. Então, a gente tem que assumir que a gente precisa se abster desse tipo de comentário, né? Por quê? Porque isso, de fato, interfere na dinâmica das relações que estão sendo estabelecidas naquele lugar. E causou, que é meio óbvio isso, um silêncio de alguns. Então, alguns preferem nem falar porque é tão hostil que inibe algumas pessoas, né? Então, acho que a gente precisa ficar atento a esses julgamentos e ponderar mesmo quando a gente percebe que há excessos. Por quê? Porque os excessos, eles vão minando a possibilidade de comunicação mais fluida, mais efetiva, né? Então, nesse sentido, eu acho que valeria a pena, assim, sentar e conversar. E chamar essa pessoa. Olha, eu não estou querendo levantar culpados. A minha intencionalidade em relação a tentar entender essa intercorrência, eu de fato estou em dúvida porque eu não estava presente. Eu gostaria de saber se alguém está presente aqui que vivenciou aquela situação, poderia relatar o que aconteceu. Por quê? Porque, de fato, isso pode interferir na qualidade do nosso trabalho e acho que a gente pode aprender juntos. Vamos conversar sobre isso, né? Abrir um diálogo mais aberto sobre... E aí, escutar as opiniões mesmo. Evitar esse pré-julgamento também do tipo, foi a fulana, ou foi... né? Mesmo nos olhares. Acho que a gente pode... Dos comentários, né? Dos comentários que vão parar onde a gente não tem mais alcance. Exatamente. Né? Evitar a todo custo esse tipo de emissão de julgamentos mesmo, que acabam humilhando as pessoas, e isso levanta todos os mecanismos de defesa. As pessoas não se sentem confortáveis num ambiente assim. De jeito nenhum. Então, eu acho que é uma situação muito comum que a gente pode aprender bastante a partir desse exemplo teu aí. Ô Dani, nós aqui, enquanto time de comunicação, nós temos nos empenhado para padronizar a passagem de plantão das diversas categorias profissionais aqui do HC, né? Com ferramentas que orientem e sistematizem a transferência de cuidados, né? Que nos guiem, na verdade, né? Continuamente nós temos reforçado que a Lei de Proteção de Dados implica em não utilizar aplicativos, né, de mensagens para passar informações de pacientes internados. Então, a gente precisa entender que isso não é legal, legalmente falando, né, da parte jurídica. E o que a gente tem utilizado como ferramentas para enfermagem e para fisioterapia é o SBAR, que é uma mnemônica, que ele fala da situação, do breve histórico, da avaliação e da recomendação, com as devidas adaptações para cada área, né? Para que a gente possa passar o plantão com as informações necessárias, de forma rápida, concisa, clara, porque a passagem de plantão ela dura aí de 10 a 15 minutos, né? Então, não é uma conversa, não é uma discussão não é uma visita, e a gente tem se empenhado para que a gente consiga, né, padronizar, independente da mnemônica, nós temos vários outros tipos, tem iPads, SBAR, mas que a gente consiga padronizar para que a gente não perca informações que muitas vezes na passagem de plantão, por conta de ruídos, por conta de outros problemas associados, a gente pode se perder. Então, você entende que a comunicação não violenta, ela deve estar presente nesse momento, mesmo que a gente
fale, olha, no HC eu tenho uma padronização, eu passo situação, breve histórico, avaliação e recomendação. O que você acha, Dani? Então, bom, eu acho que esse tipo de ferramenta ajuda a deixar menos insegura a informação que é transmitida durante um plantão e outro. Então, a gente traz um pouco mais de detalhes que são absolutamente relevantes e a gente garante que todos façam da mesma forma, né? Porque estão seguindo o mesmo roteiro. Garante no sentido assim, tenta garantir. O que eu quero dizer assim, essa padronização, ela é um guia. Ela é um guia e ela pode ajudar. No entanto, essa rotinização torna o trabalho tão burocrático, tão despido de emoção, que me parece relevante para a gente compreender de fato o que está acontecendo e como a gente pode manter aquilo que está dando certo e mudar aquilo que precisa ser mudado, se for o caso, ter um outro espaço que a gente converse sobre as situações que realmente valem a pena. Nem todo paciente vai ter alguma situação que tenha algo a ser mais explorado. Quanto mais rotinização, burocratização, mais impessoal se torna a comunicação. E é essa a minha preocupação com a gente ficar apenas nesse tipo de ferramenta. Porque se a gente garantir que o básico vai ser transmitido, que as informações mínimas vão estar descritas e registradas, ou seja, por meio falado ou meio escrito, ou seja, elas vão ser passadas. Isso eu acho que é o mínimo, mas ela não é suficiente. A gente precisa garantir um outro tipo de espaço que as pessoas possam falar sobre as questões que não deram tão certo, sobre eventuais intercorrências que aconteceram e que isso está causando angústia na equipe, ou em alguns profissionais, ou em um profissional, ou um determinado comportamento de alguém da equipe, que pode ser médico, enfermeiro, nutri, enfim, que afetou a equipe toda de físio. Enfim, Perfeito. A gente precisa conversar sobre essa situação e aí a gente usa esses componentes da comunicação não violenta para conversar sobre o que aconteceu. Então, parte da observação, fala o que isso gerou de sentimento, quais foram as necessidades que não foram atendidas e como que a gente pode comunicar um pedido para que isso não volte a acontecer. Perfeito. Então, eu acho que articular ferramentas como essas são necessárias, porque só um tipo de comunicação burocrática não vai dar conta da gente explorar a riqueza que são as relações que se estabeleceram durante um período de plantão inteiro. Né? Então, que a gente possa garantir na rotina de trabalho que a gente possa ter espaço para discussão, para conversa, para trocas. Perfeito. Para falar de si, para falar do que está sentindo, para falar, para comunicar a experiência vivida. Como eu vivi o que aconteceu. Puxa, alguém recebeu uma informação de uma família que muda a visão que aquela equipe toda tem sobre o paciente. Por quê? Porque durante a visita ela foi fazer e fez uma conversa. Não vai ser o SBAR que vai conseguir captar isso. Não vai. Entendeu? Perfeito. Então, se não vai ser, a gente precisa garantir que em outros espaços a gente possa conversar sobre esses acontecimentos. A gente tem a ferramenta, que teoricamente é para ser feita à beira-leito, ou seja, com o olhar, inclusive se tiver um familiar, né? Mas a gente precisa ter outros momentos, que talvez não vinculados à passagem de plantão, mas o que me chamou a atenção na sua fala, assim, às vezes um olhar de alguém que está nessa passagem de plantão, que depois possa alinhar essa conversa e os passos da comunicação não violenta. Talvez dentro do contexto da passagem de plantão, né, que é fechada, que é um pouco mais amarrada, a gente consiga aí despertar outras conversas, né? Exatamente. Perfeito. Ô Dani, e a gente recebeu uma pergunta, queria compartilhar com você. Hoje no hospital nós temos vários grupos de comunicação via aplicativo de mensagem WhatsApp, né? E elas são ferramentas que nos auxiliam, alguns muito informativos, mas outros há uma certa liberdade de expressão, liberdade entre aspas.
E às vezes chega a ser uma comunicação violenta, ou a pessoa do outro lado, pela escrita ou pelo áudio, pode interpretar assim. Você teria alguma dica ou uma solução ou algo para a gente pensar e refletir ao longo do que a gente tem feito desse podcast nesse sentido, dessas mensagens mal interpretadas, né? O que é escrito não é o que é falado, o áudio tem o áudio na velocidade 2, né, Dani? Então, como você poderia ver isso? Olha, eu sou muito cautelosa em relação à minha avaliação em relação a essa dimensão dos aplicativos é cautela, cautela, cautela. Por quê? Primeiro porque eu acho que tem uma dimensão que você já se referiu da LGPD e de toda a normativa que rege o direito à privacidade, à intimidade, os riscos de vazamento, quebra de sigilo, que são questões que estão postas, porque o WhatsApp não é um aplicativo exclusivo do hospital que é usado apenas no ambiente de trabalho. Alguns hospitais no mundo, eu conheço, tem na Holanda, por exemplo, que o profissional ele entra no hospital, ele recebe um telefone específico para trabalhar. E nessa dimensão do âmbito do trabalho, que aquele celular fica só no ambiente de trabalho, é o meio de comunicação também, além de prontuário, além de outros, de discussões, de conversas, enfim, de reuniões. Então, tem um fim específico, não é o caso do nossa realidade. Nossa realidade é que os aplicativos, eles nos acompanham e a gente leva essa informação para onde a gente for e, às vezes, corre o risco de ser roubado ou perder. Enfim, a minha opinião em relação antes de como falar no WhatsApp, né? Como de fato questionar a pertinência, a adequação do uso desse tipo de aplicativo de ferramenta de comunicação dentro de um ambiente que a gente está correndo bastante risco de vazamento. Certo. Então, cautela, né? Cautela. Eu acho que a gente tem que ter, de fato, bastante cuidado. Então, considerando essa dimensão, né, do risco que a gente corre de colocar as questões que são relevantes para o cuidado, para a continuidade do cuidado, para a transição do cuidado, ou para, enfim, tomar de decisão, eu acho que esse tipo de questão precisa ser conversado cara a cara, presencialmente, corpo a corpo, num ambiente que é minimamente seguro, para que a gente garanta um mínimo de confidencialidade dessas informações. Então, a minha sugestão é que as questões que estejam sendo trocadas via WhatsApp, que elas sejam as questões mais elementares e muito... que não identifiquem as pessoas, que não se discuta caso jamais via WhatsApp, que não compartilhe tomada de decisões via WhatsApp, né? Eu acho que é melhor pegar o telefone e ligar para a pessoa e conversar. Perfeito. Numa ligação, numa chamada que pode ser de vídeo, pode ser por meio de WhatsApp, também pode ser sem vídeo, mas que você converse e troque as informações e que isso não fique criptografado e registrado num aplicativo. Com a ideia de que eu estou expressando a minha opinião. Então, esse expressar da opinião, ele começa a ficar complicado, principalmente quando invade identidade. Exato. E aí a gente perde a cautela mesmo. Então, né? quando diz respeito a esse tipo de tomada de decisão, acho que é fundamental a gente estar no mesmo ambiente conversando, ou pelo menos falar por telefone. Eu sou muito cautelosa, realmente. Eu, talvez por estar tão ligada à dimensão ética, acho que a gente não pode correr riscos que são desnecessários e que podem colocar... enfim, pessoas que sequer sabem que a gente está fazendo isso e expor desnecessariamente. Certo. Ô Dani, e agora a gente está encaminhando para o fim aqui, você como professora, né? Esse tema da comunicação, você acha que ele é bem abordado na graduação? E como que talvez a gente pode aprimorar? A ideia, principalmente do podcast, cada um ouve no seu tempo, né? No carro, na academia, a gente tem essa facilidade hoje, né? Mas você acha, assim, do ponto de vista da graduação, que dá para melhorar? Eu acho que sempre dá, né? Para melhorar mais. O que você acha? Então,
eu acho que esse tema tem ganhado cada vez mais relevância na formação em saúde, né? Por quê? Porque, de fato, a gente se deu conta que a prática concreta dos profissionais de saúde envolve sempre relações interpessoais. Então, o professor Flávio de Sá, que nos deixou recentemente, ele sempre falava que a medicina e que as áreas da saúde em geral não é especificamente a área das biológicas, que é um equívoco, que isso, a prática médica, que é a prática dos profissionais de saúde está ligada às relações humanas, então que é uma ciência humana. Porque, de fato, tudo que a gente vai precisar fazer, a gente vai precisar se comunicar. Então, tem ganhado relevância na graduação, acho que é uma competência fundamental, uma habilidade que se desenvolve, que se aprende. E, para isso, N formatos, né? Eu acho que o importante é saber que isso não é de uma disciplina específica. Acho que todos, Acho que é isso que eu acho também. Todos estão envolvidos com o ensino e com a aprendizagem de habilidade de comunicação, mesmo que não tenha um conteúdo específico. Quando a gente dá exemplos, né, a gente pode esquecer que os alunos, os estudantes, quando chegam no curso, a primeira forma de aprender, assim como a gente é criança, é por meio da imitação. É por meio da observação de outros fazendo as coisas. Então, a gente está aprendendo também só de estar olhando as pessoas fazerem as coisas. E as pessoas estão se relacionando, elas estão se comunicando. É uma instituição inteira, né? Não é? Que a gente tem alunos de todos os tipos, né, Dani? Então. Eles vão imitar os mestres. mestres. O que eles estão vendo, exatamente. Então, a gente está ensinando como se comunicar, mesmo que a gente não queira, né? Então, não se restringe apenas a docentes dedicados a essa dimensão mais especificamente, embora tenha estratégias mais direcionadas que ajudam, né? Como guias, como eu mencionei o guia do SBAR, tem guias também de facilitar a comunicação de notícias difíceis, de estabelecer uma interconexão mais empática. Tem técnicas para isso e eu acho que a gente tem que explorar essas técnicas, mostrando-as como ferramentas. Elas ajudam a dar uma pista de por onde a gente deve caminhar. No entanto, assim, as pessoas são diferentes umas das outras, têm estilos, têm formas. Tem pessoas que têm muita facilidade de se conectar pelo olhar. E me parece que essa é a primeira dimensão da comunicação. É a gente olhar nos olhos. Então, hoje que a gente está mediado sempre por tela e a gente está sempre olhando para baixo no celular, quando a gente faz o gesto de olhar e se comunicar inicialmente pelo olho no olho do outro, a gente já estabelece um outro tipo de fio que me liga àquela pessoa. Esse fio ele pode ser rompido a qualquer momento, mas o olhar é fundamental. Entendi, né? Entendi. E além disso, acho que tem explorar mesmo o espaço da escuta. Quer dizer, explorar a escuta é quando a gente faz uma pergunta aberta e deixa a pessoa falar o que ela está vivendo, o que ela está sentindo. Uma relação com um paciente, isso é fundamental. Como eu posso te ajudar? Por que o senhor veio aqui hoje? E aí a pessoa vai dizer o que ela está pensando, geralmente ela vai relatar sintomas, porque acho que é um pouco o condicionamento que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Mas a gente pode fazer outras perguntas. Mas como está o seu trabalho? O senhor trabalha? Com quem o senhor trabalha? Como estão as suas relações familiares? Ou seja, sei lá, o que fizer sentido para que você consiga compreender o que estava se passando com aquela pessoa. Eu acho que ensinar comunicação passa muito por os alunos experimentarem vivências possíveis da prática. Então, a gente antecipa um pouco de uma maneira mais protegida e ele tenha tempo de refletir sobre o que aconteceu. Então, simulações são muito bem-vindas para trabalhar a comunicação. Ver vídeos com algumas vinhetas de cenas que ele possa se colocar naquela situação. Então, ele não está vivendo, mas ele imagina. Se a gente consegue fazer, como a gente tenta fazer lá na FCM, dramatizar situações que ele vivencie, ou por meio de encenação mesmo, né? Por meio de simulação, que a gente vai trocando, alguns assumem o papel de paciente, outros de familiares, outros de um médico de uma determinada especialidade, de outra, simula uma discussão em equipe,
E a gente vai antecipando experiências possíveis que eles vão encontrar na vida real. Até que eles cheguem, de fato, na vida real, que eles vão atuar em equipe, que eles vão para as unidades de saúde, que eles vão para as enfermarias, que eles vão para os diferentes ambientes. E aí a gente ter sempre tempo para refletir sobre a experiência vivida. Por quê? Porque, em geral, os alunos, quando a gente abre esse espaço para falar, eles vão falar daquilo que eles não conseguiram fazer, daquilo que não deu certo, daquilo que gerou uma certa angústia, que gerou frustração. E aí a gente pode trabalhar a expectativa que estava por trás daquela cena, daquela experiência. Começa a trabalhar também com os sentimentos, o que isso trouxe, qual é a sua fantasia de onipotência, de que você vai saber tudo, que você vai conseguir resolver tudo, e o que isso gera. Enfim, a gente faz uso das dimensões, dos componentes da comunicação não violenta, também trabalhando em situações que são mais protegidas para que eles possam depois viver na vida real com um pouco mais de ferramentas e que despertem principalmente para essa dimensão de como a gente fala, tá atravessado de julgamento. Eu acho que se a gente puder semear isso logo na graduação, de que a gente tem que, de fato, evitar julgamentos, porque eles atrapalham a forma como a gente se conecta com as pessoas, isso para mim já faz muito sentido e é algo que eles podem seguir buscando ao longo da vida, como nós estamos fazendo aqui, tentando explorar um pouco mais esse aprendizado, né? Então, transformar, né? Transformar. E uma questão que eu falo sempre para eles, que eu acho que é importante deixar aqui também registrado, é que por mais que a gente tenha feito de uma maneira que a gente não gostou, então a gente falou alguma coisa que estava cheia de julgamento e a gente depois se dá conta disso. Tem uma questão importante que é a gente poder voltar atrás. A gente pode refazer. Se a gente não puder fazer na mesma hora, se for possível fazer em seguida, no próximo encontro que você tiver com aquela pessoa, falar, assumir o erro, Dani? Eu queria me desculpar. Uou. Olha, eu falei daquela forma com você, eu falei deste jeito e eu me senti muito mal comigo mesma. Porque eu não gostaria de ter feito isso e escapou, e eu lamento profundamente que eu tenha te feito sentir o que você sentiu. Eu lamento de eu ter feito o que eu fiz. E eu aprendi com isso, e eu espero que você possa me desculpar e a gente possa viver outras situações que não sejam eu agindo dessa forma. Eu aprendi com isso e eu lamento. Sabe, voltar atrás e poder se desculpar, eu acho que é uma maneira da gente buscar a conexão perdida em algum momento. E dar esse primeiro passo exige uma questão moral que é bastante importante, que é uma coragem moral, sabe? Ser vulnerável, né? De mostrar que você, errei. Acontece, né? É uma questão absolutamente humana, isso nos conecta com a humanidade do outro, porque não tem um ser humano no planeta que não tenha vivido essa situação. Com certeza, e que pode compreender. Pode ser que não, que esteja difícil ainda, mas acho que a paz consigo mesmo já traz uma certa, um conforto. Isso. Até para você poder compreender que o outro pode dizer, não, eu não estou preparado ainda para te perdoar. E vamos, né? E vamos em frente. Ô Dani, acho que a gente poderia falar desse tema aqui por horas a fio. Essa discussão, esse aprendizado que foi um terapêutico para mim, viu? Essa conversa fantástica. Além de ter elucidado muito bem o tema, você tem alguma mensagem para deixar para os profissionais da área da saúde? Bom, queria agradecer esse papo, foi tão fluido, né? Acho que antes da gente ensinar, a gente aprende, e eu sou muito grata mesmo. Obrigada, Lígia. Obrigada a você, imagine. Pelo convite de estar aqui partilhando, né, essas questões que nos afetam. Eu acho que a mensagem é o seguinte, eu acho que autocuidado é fundamental para cuidarmos dos outros. Então, o exercício de escutar a própria alma, próprios sentimentos, as próprias emoções, não só vai trazer contribuições para si mesmo, para você poder transformar em palavras aquilo que é só sentido, que é só vivido, às vezes com muita intensidade, faz com que a gente mude de nível em termos da nossa própria responsabilização por aquilo que a gente faz com o que a gente sente, sabe? Então, acho que
auto-reflexão, de você ter um espaço para se conectar consigo mesmo. Pode ser onde for, mas isso tem que se tornar rotina. Acho que assim como a gente faz tantas coisas que são rotina, poder cuidar de si, ouvir o que está sentindo, seja da maneira que for, é algo que traz uma conexão que favorece a conexão com os demais, inclusive no trabalho. E eu acho que a gente não pode esquecer que a responsabilidade institucional, ela não pode também ser colocada em segundo plano, né? Eu acho que a instituição, ela pode favorecer que haja, garantir espaços para que as pessoas tenham no dia a dia, na rotina, na carga horária de trabalho, espaços para poder conversar sobre como melhorar o trabalho para todos, né? Então, acho que a instituição ela é muito responsável, e quando a gente tem gestores sensíveis para essa questão, que possam garantir que isso esteja acontecendo, que favoreçam esses diálogos interprofissionais ou das mesmas equipes, interequipes, e isso ser rotina também. Eu acho que a gente traz um alinhamento entre o que a instituição defende quanto valor, certo. Então, os valores que vão na linha da humanização, do cuidado, que vão na linha do cuidado com o cuidador, que evitam burnout, que estejam preocupados, de fato, como é a qualidade de vida do trabalho daquele ambiente, enfim. Quando isso está alinhado com equipes que também querem se sentir mais satisfeitas com o próprio trabalho, eu acho que isso todos ganham, né? Então, acho que tem responsabilidades de diversos níveis. Eu comecei falando da autorresponsabilização, do autocuidado, do autoconhecimento, mas só isso não basta. Acho que tem várias dimensões, a dimensão grupal e tem a dimensão também institucional, que também não pode ser ignorada, né? Então, o que eu queria deixar é essa ideia de que a gente tem limites, a gente pode aprender com eles, e ao mesmo tempo a gente tem muitas potencialidades para continuar se desenvolvendo e aprendendo no cotidiano. Ainda que as condições não sejam as mais favoráveis sempre, a gente pode criar essas brechas. Se isso for um desejo de que vira coletivo, que vira comum. O comum seria da instituição. Então, a minha aposta é um pouco nessa dimensão, de que a gente, de fato, pode começar pequeno, mas que tem potencial de atingir a instituição como um todo. Perfeito, e que a gente tenha essa brecha do podcast, que ele seja espalhado aí para todo mundo, viu, Dani? Obrigada, queria agradecer ao Núcleo de Segurança do Paciente e Relações Públicas do HC Unicamp, nossos parceiros, destacar aqui a produção técnica da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e agradecer todo mundo que ficou com a gente. Divulguem, vamos repassar tudo que está envolvido aí no Passagem de Plantão. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo Passagem de Plantão. Obrigada, Dani. Obrigada. Passagem de Plantão. Uma conversa descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas, em parceria com a Rádio e TV Unicamp.